Meus irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos alegramos aqui na presença de Deus, na companhia dos irmãos, especialmente hoje, no dia da Santa Convocação do Senhor. Igreja, nunca esqueçam que domingo é um dia especial para nós. É um dia especial por muitas razões. Mas a principal delas é que é o dia do Senhor. É o dia em que Deus fala conosco como uma comunidade de eleitos de Deus que se reúne para adorar e para ouvir a Deus falar e para sermos instruídos e edificados no Senhor. Nós temos esse grande privilégio de nos reunirmos e nos assentarmos aqui nestes bancos para poder apreciar, irmãos, com o coração aberto, aquilo que Deus tem para nos falar, para nos ensinar. Às vezes Deus tem muito para nos falar acerca dele mesmo, mas às vezes ele fala sobre nós. Então, seja o que Deus tenha para nos falar essa noite, irmãos, prestem muita atenção e que o nosso Deus possa falar poderosamente mais uma vez ao nosso coração. Vamos abrir a Escritura em Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler essa noite a partir do verso 13, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versos 13 até o verso 20. Diz assim a Escritura: E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas e o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Amém. Até aqui apenas. Curve a cabeça, agora vamos orar ao Senhor, o nosso Deus, irmãos. Amado Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor Deus. É mais uma rica oportunidade que temos do Senhor de estarmos reunidos neste culto para celebrar o teu nome santíssimo, ó Pai, para declarar, Senhor Deus, que nós cremos tão somente no Senhor, em Jesus Cristo, teu santo Filho, e no bendito Espírito Santo de Deus. Ó Deus, amado e bendito, essa noite, Senhor Deus, fale ao nosso coração de uma maneira tão poderosa, Senhor, que se torne inesquecível para todos nós, Pai, as grandezas do Senhor, a bondade do Senhor, toda a revelação que o Senhor tem para nos falar. Ensina, Senhor Deus, ao teu povo os teus caminhos, Pai, para que andemos sempre na tua presença, Senhor, para que saibamos para onde olhar, onde buscar, a quem procurar. Nosso Deus, que o teu Espírito Santo, cheio de poder e glória, esteja no nosso meio, para nos fazer ver a pessoa bendita de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 15,
ele é um recorte, como vocês devem ter percebido, de uma seção maior do livro de Atos, que vai falar sobre os gentios, sobre a entrada dos gentios na igreja. Em outras palavras, eles estavam discutindo se os gentios também poderiam ser crentes, ser salvos, ou se a salvação era só para os judeus, para Israel. E também estavam discutindo a maneira como os gentios deveriam ser aceitos na igreja, caso fossem aceitos. Se eles precisariam observar as práticas judaicas ou se eles precisavam apenas crer em Jesus, o Senhor, como seu Salvador. Esse é o pano de fundo dessa passagem, mas eu quero destacar para os irmãos que esse texto traz uma doutrina muito interessante, que é a doutrina da onisciência de Deus, ou Deus, pelo seu decreto, conhecer todas as coisas. Na teologia nós chamamos de conhecimento pelo decreto. Esse não é o único tipo de conhecimento que Deus tem, mas é um conhecimento de Deus importante, faz parte do que nós chamamos de onisciência de Deus. Fica muito mais claro quando nós explicamos que onisciência de Deus é Deus conhecer ou saber de todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não conheça minuciosamente em todos os seus detalhes. Tudo é exposto e claro diante do Senhor, o nosso Deus. Mas tem um detalhe interessante nessa passagem, irmãos, que também chamou a atenção dos nossos pais batistas reformados lá no século XVII, quando eles estavam escrevendo a Confissão de Fé Batista de 1689. Então, essa confissão de fé que nós usamos tanto aqui na igreja, ela na verdade foi escrita em 1677. Ela, primeiramente, foi a confissão de uma igreja chamada Petty France, uma igreja na Inglaterra, que foi pastoreada por Nehemiah Cox, um dos autores da nossa confissão, e pelo William Collins, também co-pastor junto com o Cox. E na confissão, quando eles trataram da doutrina do decreto de Deus, lá no capítulo 3, eles disseram o seguinte: Deus conhece tudo o que venha ou possa ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis. Aqui os nossos pais estão reconhecendo a onisciência de Deus. Deus sabe tudo que vai acontecer, tudo o que poderia acontecer em qualquer circunstância. Então, se você tem diante de você várias possibilidades e você decide escolher uma em vez de outra, Deus sabe exatamente o que vai acontecer com a sua escolha. Mas Deus também sabe o que aconteceria se você escolhesse outra coisa. Então Deus conhece tudo o que vai acontecer, mas conhece também tudo o que poderia acontecer e não vai acontecer nunca. Mas Ele sabe o que poderia acontecer, se tal decisão fosse tomada em vez de outra. Essa afirmação da Confissão de Fé Batista de 1689, ela não apenas reconhece esse atributo de Deus, como exalta a onisciência. A onisciência de Deus é o conhecimento universal de Deus. Tudo Deus sabe. Essa doutrina ensina que Deus tem todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas, Deus sabe tudo o que vai acontecer e sabe também tudo o que poderia acontecer em qualquer cenário que você imagine. Ele sabe tudo, sobre tudo, tudo em cada um dos seus detalhes, desde as coisas menores, Deus conhece. Você sabe, até hoje, quando os cientistas se deparam com alguma coisa, por exemplo, a célula de um ser vivo, e eles estudam aquela célula, eles conseguem ampliar aquela célula, e quanto mais potentes são os instrumentos que eles usam, os cientistas vão descobrindo novas coisas que aparecem aos seus olhos. E esse conhecimento é renovado. Então, quando a ciência avançar um pouco mais, ela saberá mais em relação a hoje. Deus já sabe tudo. Ele conhece tudo de tudo
todas as minúcias, todos os detalhes, todas as coisas estão patentes diante do Senhor, o nosso Deus. O conhecimento por decreto que nós acabamos de expressar para os irmãos é o exercício da onisciência de Deus, em que ele sabe tudo o que vai acontecer infalivelmente, porque tudo já está decretado por ele. Em outras palavras, o Senhor determinou aquilo que vai acontecer, o que significa então que ele sabe tudo o que vai acontecer, porque ele é o autor da história no seu decreto. Imagine um engenheiro, por exemplo, ou um músico que escreve a letra de uma música, ali uma partitura de uma música, ainda que alguém, um especialista, esteja ali tocando aquela partitura, lendo a partitura e colocando ela em forma musical, o autor já conhece exatamente cada som que vai sair dali. E quando o músico comete um equívoco, porque ele leu uma nota errada, o autor sabe que o som não era aquele. Deveria ser outro, porque ele escreveu, ele sabe como é. Então o Senhor, no seu decreto, sabe exatamente tudo o que vai acontecer, meus irmãos, porque ele decretou tudo o que vai acontecer. Deus disse, logo ele fará exatamente como ele disse. Ele conhece o destino das nações, mas conhece o destino individual de cada pessoa, porque ele decretou todas as coisas. Esse é o conhecimento de Deus pelo seu decreto. Nós não devemos pensar que decreto e onisciência são a mesma coisa, porque não são. Mas nós devemos entender que decreto e onisciência estão relacionados, intimamente relacionados. Mesmo as coisas que jamais acontecerão, como eu frisei há pouco, Deus sabe como elas aconteceriam e quais os desencadeamentos delas para o mundo e para cada indivíduo, caso elas tivessem sido decretadas por ele. Esse é o exercício da onisciência de Deus sem o decreto. Então, quando ele decreta, o decreto é fixo, tudo que vai acontecer é tudo que ele decretou. Então ele conhece o que decretou, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe quantos dias nós teremos, porque ele decretou quantos dias nós teremos. Ele sabe como será a nossa vida em cada detalhe, porque ele decretou isso antes da fundação do mundo. Mas veja bem, quando nós estamos diante de uma certa decisão a tomar, e nós temos muitas possibilidades de escolha, Deus sabe exatamente quais seriam os desdobramentos de uma decisão que nós tomaríamos, mas essas decisões, como não foram decretadas, nunca acontecerão. Mas o Senhor, na sua onisciência, sabe tudo em detalhes que aconteceria conosco, com as pessoas à nossa volta, com as nações, com o mundo todo, se todas as decisões fossem diferentes das decisões decretadas por ele. Esse é o conhecimento do Senhor, a onisciência de Deus, que não depende do seu decreto, porque a onisciência é algo maravilhoso, irmãos, é um conhecimento extremo de Deus, infinito que Deus tem. Como eu disse agora há pouco, o engenheiro sabe tudo que vai acontecer no prédio, porque ele escreveu a planta do prédio. Então esse é um conhecimento que nós entendemos perfeitamente, mas aquele conhecimento inerrante de coisas que nunca vão acontecer, mas que poderiam acontecer, só Deus tem. É o conhecimento sem o decreto, infalível de Deus. É por isso que a confissão diz que ele conhece todas as coisas que vão acontecer e as possíveis, mas que nunca vão acontecer, mas que era uma possibilidade. Quando vocês saíram de casa hoje, vocês saíram determinados a vir à igreja e estão na igreja. Mas certamente vocês poderiam ter pensado em não vir à igreja hoje ou em ir a outro lugar hoje à noite. Diante de todas as coisas que vocês tinham em mente, decidiram vir para a igreja. Deus sabe exatamente o que aconteceria em qualquer das circunstâncias que vocês tivessem escolhido fora esta. Ele sabe minuciosamente, é o decreto de Deus. E o conhecimento de onisciência sem o decreto de Deus. Quando a confissão afirma esse ponto,
os nossos pais usaram o texto de Atos 15, verso 18, como referência ou base para essa doutrina. Ou seja, eles estão falando mais especialmente sobre o conhecimento onisciente de Deus pelo seu decreto, em Atos 15, quando usam Atos 15, verso 18. Por isso, essa noite, meus irmãos, nós vamos examinar essa passagem de Atos e a conexão com essa doutrina do decreto e da onisciência de Deus. Mantenha as suas escrituras em Atos 15. Aqui nós temos Atos 15, uma narrativa reversa. As narrativas reversas são aquelas que começam pelo fim e vão voltando até o começo. Então, a história começa lá no final e vai voltando, voltando, voltando até chegar no comecinho dela, até chegar nos seus primórdios. Imagine, por exemplo, a história da sua vida sendo contada desde o presente momento até chegar no dia do seu nascimento. Essa é uma narrativa reversa. Essa história em Atos 15 é uma narrativa reversa. Ela começa no final, a salvação dos gentios, e vai até o começo, quando se deu a salvação dos gentios. De uma maneira espetacular, nós temos isso aqui, meus irmãos. O cume da história narrada em Atos 15 é a explicação da salvação dos gentios. Deus, por meio de Abraão, ele formou o povo de Israel. Todos os israelitas saem de Abraão. É por isso que os israelitas têm tanto orgulho de Abraão. Abraão, nosso pai, porque a nação começa com ele. Deus tira Abraão da terra de Ur dos caldeus e a partir dele forma a nação de Israel. Todo israelita sabe que Israel é o povo de Deus e às vezes há até um orgulho pecaminoso por parte de Israel em relação a isso, porque eles pensam que a salvação só é para Israel. Eles entendem que a salvação só é para Israel. Deus veio salvar Israel, mas não os gentios? Será que, de fato, os israelitas têm razão? Será que Deus veio para eles e somente para eles e que a salvação é destinada só a eles? Será que todos os gentios serão então condenados para sempre? Eles estão fora dos planos de Deus? Será que é correto afirmar que somente os israelitas serão salvos e todos os gentios condenados para sempre? Ou será que Deus mudou o seu decreto eterno e acrescentou os gentios depois? Será que Deus decretou no princípio algo e depois alterou o seu próprio decreto? Deus decretou salvar apenas Israel, mas depois se arrependeu e disse: vou colocar também agora os gentios. Ou será que há um decreto eterno para a salvação de israelitas e de gentios e de todas as nações? Apenas para deixar claro, meus irmãos, os gentios são todos que não são israelitas. Você é um gentio. Todos que não são da etnia de Israel nas escrituras, para um hebreu, para um israelita, é chamado de gentio. Toda e qualquer pessoa, nós somos gentios. Quem não é da semente física de Abraão, não é da etnia semita de Israel, é considerado um gentio. E o contexto de Atos 15 é a conversão dos gentios. Como pode esses gentios agora estarem se convertendo, adorando a Deus, crendo em Deus? A salvação não é somente para Israel. Há um concílio nesse texto de Atos 15 em que essa questão é discutida, em que a ideia da salvação ser abrangente, ela é discutida aqui. E nós temos 3 colocações especiais aqui, meus irmãos. A colocação de Paulo, o apóstolo Paulo, a colocação do apóstolo Pedro e a colocação do apóstolo Tiago. Esses 3 homens aqui vão dar, nesta reunião que envolve muitos anciãos presbíteros, mas os apóstolos também, eles vão dar um veredito em relação a essa questão. E eles vão precisar dar esse veredito pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Em Atos 15, verso 1, o texto diz o seguinte:
E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Esses homens aqui, o texto diz que eles descem da Judéia, lá das regiões de Jerusalém. E eles vão aqui para onde Paulo está pregando o evangelho aos gentios. E a pregação de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo. A pregação de Paulo não envolve a lei de Moisés. Não envolve a observância à lei de Moisés para a salvação. A pregação de Paulo não envolve as leis dietéticas do Antigo Testamento. Não pode comer isso, tem que guardar isso ou aquilo. A pregação de Paulo é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Salvação pela fé somente. Porém, estes homens, quando ouviram a pregação de Paulo, e estes homens, percebam, eram da igreja judaizante, ou seja, eram judeus que haviam crido em Jesus, mas eles ainda entendiam que para ser realmente cristão, precisava observar a lei de Moisés. E para isso precisavam ser circuncidados e guardar todas as leis dietéticas do Antigo Testamento. Por isso ele diz: se não observar o método de Moisés, não podeis ser salvos. A salvação estava diretamente envolvida em observar as ordenanças. Diante disso, dessa questão toda, criou-se um dilema e o apóstolo Paulo então decidiu levar o caso para Jerusalém. Então, Atos 15, verso 4, por favor, olhe na sua Bíblia, aliás, Atos 15, verso 5, o texto diz: quando eles estão em Jerusalém reunidos, Paulo expõe como Deus operou grandes coisas no meio dos gentios através da sua pregação. E então, depois de Paulo falar todas as coisas que ele já havia falado anteriormente, alguns judeus se levantam e dizem, verso 5, mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, olha o que o texto diz, que agora eram parte da igreja, por isso estavam nessa reunião em Jerusalém. Alguns judeus que eram fariseus, seita farisaica, era o grupo fariseu, mas eles haviam crido na pregação de Cristo, mas eles também pensavam que a salvação dependia da lei de Moisés. O texto diz: levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Perceba que, de fato, a situação estava bem dividida aqui, irmãos, porque esses judaizantes queriam que os gentios, para serem recebidos, observassem toda a lei mosaica, não comer animais imundos, não beber sangue, etc. Todas as leis do Antigo Testamento em relação às dietas. Os judeus, estes que a Escritura fala aqui, eram os cristãos judaizantes que se opuseram a Paulo e acreditavam que Deus enviou Jesus, o Messias, para salvar exclusivamente o povo de Israel. Mas havia a possibilidade de abrir exceção para a salvação de gentios, eles pensavam, mas ele veio para o povo de Israel. E se eles quisessem a salvação, deveriam seguir as leis mosaicas, né, e guardar todas as ordenanças de Moisés. E é aqui que entra essa narrativa reversa dos judeus e da doutrina da onisciência de Deus pelo decreto. Primeiro, irmãos, os apóstolos, eles interpretam a salvação dos gentios pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Pedro diz a partir do verso 7. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Note que nessa passagem do verso 7, o decreto da salvação dos gentios está aqui quase que apresentado de maneira explícita.
Porque Pedro está dizendo, vocês sabem que Deus me escolheu para levar o evangelho aos gentios para que eles crescem. A salvação sempre vem por meio da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Pedro está dizendo, Deus me levantou para que eu fosse um instrumento de levar a palavra aos gentios. Para quê? Para que eles crescem. Então Pedro está aqui apontando para um decreto de Deus de salvar os gentios por meio da pregação da palavra. No verso 8 ele diz, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. Agora Pedro está dizendo que havia também evidência de salvação entre os gentios. Qual era a evidência? O Espírito Santo. Pedro diz, assim como Deus nos deu o seu Espírito, ele também deu aos gentios. Isso era suficiente para entenderem que os gentios estavam sendo realmente salvos por Deus. Havia uma eleição, um decreto eterno para salvar os gentios. Diante disso, Deus levantou Pedro para pregar aos gentios, para eles serem chamados à fé. E chamando a fé, eles recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. No verso 9, Pedro diz, e não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, Pedro vai mostrar a operação do Espírito de Deus na salvação dos gentios pela fé. Todas as coisas, Pedro vai apontando para os gentios, todas aquelas coisas que aconteceram com os judeus que creram, aconteceram com os gentios. Por isso Pedro diz, não há diferença nenhuma entre nós e eles. Recebemos o mesmo Espírito que eles. Temos a mesma fé que eles. Verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. Então, Pedro está demonstrando aqui na sua palavra, irmãos, ele afirma que os gentios receberam o Espírito Santo e a fé purificadora para crerem em Jesus, o Senhor. E que a salvação dos gentios já estava nos planos de Deus, de maneira que Deus havia designado aquele apóstolo para ser o pregador das boas novas a eles. Esse concílio aqui em Jerusalém, ele não trata apenas de uma disputa teológica, irmãos, mas é uma afirmação central da obra redentora do Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que quebra as barreiras entre judeus e gentios. E é somente por meio da morte de Jesus e da sua ressurreição que todos os povos, incluindo os gentios, podem ser reconciliados com Deus. Cristo é a reconciliação. O Senhor, com o seu sangue precioso, purifica os pecados de judeus, israelitas e de gentios. É exatamente esse o centro da pregação e do entendimento do apóstolo Pedro ao dizer que eles receberam as mesmas graças salvadoras que os judeus receberam quando creram. Não havia diferença. Eles eram salvos sem a lei de Moisés, porque Cristo os salvou. Cristo suficientemente trouxe salvação sobre eles. E mais, o ponto é, estas coisas todas já estavam decretadas desde a eternidade. E Deus já havia determinado a salvação dos gentios. E Deus já sabia pela onisciência por meio do decreto, que os gentios seriam salvos. Sabe, irmãos, houve um dia em que cada um de nós creu no Senhor Jesus. Você não sabia. Você, antes da sua conversão, jamais tinha imaginado que um dia seria um crente. Talvez você, um ano antes da sua conversão, nunca pensasse que seria um dia um servo de Jesus Cristo.
até o dia em que aconteceu. Então, para você foi uma surpresa, para muita gente a sua volta foi uma surpresa. Eu estava conversando sábado com um colega meu do passado, e minha mãe foi fazer umas compras e eu fiquei esperando ela ali no local que ele trabalha, e ele dizendo: como é que você está, pastor? Estou bem, graças a Deus, bem. Rapaz, de vez em quando eu converso com os nossos amigos do passado, naquele tempo, e muitos foram embora, né? E eles perguntam sempre por você. E eu digo para eles, né, brincando: rapaz, até hoje eu espero a recaída dele, para que ele volte para a nossa turma, né? Então, para muita gente, a conversão é uma grande surpresa. A sua conversão foi uma surpresa para muita gente, mas não para Deus. Ele sabia. Antes de você existir, ele sabia que você creria em Jesus, porque ele determinou a sua salvação. Você é um gentio, irmãos, você deve se ver nessa passagem aqui. Essa passagem tem um contexto temporal, ou seja, ela está falando dos gentios daqueles dias, mas a verdade, o princípio que está estabelecido aqui, ele é universal. Em todo lugar do mundo onde há gentios, não israelitas, a salvação determinada pelo Senhor na eternidade foi para este povo, para todas as nações, inclui todos nós. Em segundo lugar, depois que o apóstolo Pedro fala, Tiago se levanta e toma a palavra. Olhe para os versos 13 e 14, irmãos. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão Pedro declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Note aqui que Tiago, ele vê o pleno cumprimento da salvação dos gentios nas profecias dos profetas dos tempos mais antigos. Ele compreende que Deus já havia determinado a salvação dos gentios muito antes. Deus já conhecia a salvação deste povo muito antes. Ele cita o profeta Amós, verso 11, versículos 11 e 12, o texto diz: naquele dia, aqui é Tiago citando o profeta Amós, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Amós 9, versos 11 e 12. É interessante que essa passagem foi citada pelo Tiago, né, da igreja de Jerusalém, mais uma vez para mostrar que a salvação dos gentios não era uma novidade. Ela estava predita pelos profetas. Os profetas do passado já haviam dito que Deus havia anunciado que salvaria os pagãos. Os pagãos são gentios. Eles possuirão o restante de Edom, os edomitas. E todos os pagãos que são chamados pelo seu nome, diz o Senhor, serão dele, virão a Cristo. Mais uma vez, irmãos, nós devemos nos ver aqui, nós gentios, essa palavra do Senhor sendo aplicada a nós, porque de fato e de verdade o Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou e nós pertencemos a Ele, irmãos. Os profetas já anunciavam a salvação dos gentios pela graça, através da fé em Cristo. Em Amós 9, verso 11, Deus promete levantar o tabernáculo caído de Davi. Veja aí na sua Bíblia. Ele está falando em restaurar o reino davídico que naquela altura estava em decadência. Quando Amós ele fala estas coisas, ele falou isso na época dos reis de Israel,
aquela época que nós estamos estudando do livro de Reis. E naquela época o reino de Israel, especialmente o reino de Judá, estava caído, rachado, dividido, esfacelado. Mas Amós diz que haverá o dia em que Deus vai restaurar o tabernáculo caído, a tenda caída de Davi. A palavra tabernáculo ou tenda de Davi é uma referência simbólica ao reinado de Davi, que estava enfraquecido, né? Mas seria restaurado, segundo a palavra de Deus, sobre um povo unido e renovado. Essa restauração não é meramente política, não é um reino que vai ser reconstruído, a nação de Israel reconstruída, irmãos, mas espiritual, envolvendo a união de todas as nações sobre o reino de Deus. Não apenas Israel, mas todo Israel, meus irmãos, todas as nações, o Israel de Deus, a quem foi determinado pelo Senhor salvar. Veja, existe um Israel étnico, está lá no território de Israel. Mas existe uma semente espiritual de Abraão, que é o Israel de Deus. E estes são todos os que creem no Senhor Jesus. Até o Israel étnico que crê em Jesus. E todos os pagãos, ou melhor, os gentios espalhados sobre a face da terra, que creem no Senhor Jesus. Esse tabernáculo reconstruído de Davi é essa promessa maravilhosa da restauração, meus irmãos, e da salvação abrangente. Quando Amós profetiza sobre a restauração do tabernáculo caído, ele está apontando para Cristo, a vinda de Cristo ao mundo, o nascimento do Senhor Jesus ao mundo, o descendente de Davi, a raiz de Davi, como diz a Escritura Sagrada. É em Jesus, meus irmãos, que há salvação. Em Cristo, Deus não apenas restaura o reino de Israel, ele expande esse reino de Israel, trazendo todas as nações, incluindo os gentios, para o seu reino. E em terceiro lugar, Amós, ao fazer menção da salvação dos gentios, aqui no verso 12, ele, por sua vez, lembra-se das promessas que Deus fez a Abraão. Eu quero que você entenda por que essa é uma narrativa reversa. Ela começa com a discussão em Jerusalém dos apóstolos, não é? Pedro diz, Deus me chamou para pregar aos gentios, para que eles cresçam e sejam salvos. E então Tiago se levanta e volta lá para o tempo dos profetas do Antigo Testamento, para os dias de Amós, muitos séculos antes, e diz, Amós profetizou que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi. Ele está falando, como vimos, de Cristo, o reino de Davi por meio de Cristo, a semente de Davi, a raiz de Davi que viria, o Salvador, o leão da tribo de Judá. E agora Amós, que havia dito estas coisas, estava por sua vez olhando mais para trás, para o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto abraâmico, aonde o Senhor prometeu a Abraão. Deus fez grandes promessas a Abraão. Promessa de fazer dele uma grande nação. E mais importante, meus irmãos, Deus disse a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, por meio da sua descendência. Essa promessa é vista como uma base para compreender que a salvação dos gentios está incluída no plano de Deus de salvação. Os gentios não entraram depois, como dizem os dispensacionalistas. Eles não são ali uma tentativa de Deus, já que o que eu escolhi não me aceitou, eu vou então agora salvar estes gentios, para depois olhar para alguns daqueles ali. Não, irmãos. Desde sempre, desde as promessas antigas, Deus havia dito que salvaria pessoas de todas as nações, incluindo, claro, não apenas Israel, mas os gentios de toda parte. Isso faz parte das promessas do Senhor a Abraão. Essa promessa
ela é vista como uma base para compreender a salvação dos gentios, incluída no plano de Deus de salvar. O pacto com Abraão não se limitava apenas com Israel. Apesar de Abraão ser o pai de Israel, esse pacto era para todo o Israel que sairia de Abraão. Lembrem que Paulo diz: nem todo israelita é verdadeiramente israelita, mas o que crê, esse é israelita. Essa é a semente. Essa é a salvação. Esse é o pacto abraâmico de salvar pessoas de todas as nações. O mundo todo, as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão, no pacto abraâmico. É uma bênção universal para todas as nações da terra. Então, quando Tiago diz nos versos 16 ao 18 de Atos, que todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo, ele se refere a este conhecimento divino que chamamos de onisciência de Deus. Onisciência porque Deus havia decretado a salvação dos gentios. Deus já sabia, conhecia na sua onisciência que aqueles gentios seriam salvos, porque ele mesmo decretou a salvação deles. Deus conhecia a salvação dos gentios porque prometeu a Abraão no seu pacto que faria dele uma grande nação e que todas as nações da terra seriam benditas no nome dele. Ele olha para os gentios quando prediz a Abraão a salvação de muitas nações. Nós estamos nesta promessa, irmãos. Os gentios de todas as eras estão nessa promessa a Abraão. Essa promessa, quando Deus faz a Abraão, ele tem você em mente. Acredite. Deus não salvou um povo aleatoriamente. Ele não salvou a multidão que ele não conhecia. Ele conhece absolutamente, minuciosamente, detalhadamente, profundamente cada um dos seus eleitos. Você, eleito de Deus, gentil, você estava na mente de Deus quando ele disse que daria a Abraão um povo, salvaria pessoas de todas as nações. Você estava lá, no pensamento de Deus, na escolha divina. Não foi uma massa de gente sem faces e sem nomes. Foi cada indivíduo, cada pessoa, cada ser. Ora, irmãos, se Deus conhece, diz a Escritura Sagrada, pelo nome, cada uma das estrelas do céu, que dirá cada um daqueles que ele criou à imagem e semelhança. Ele nos conhece muito bem. Não era estranho ver os gentios salvos, irmãos, como pensavam aqueles judaizantes. Isso era exatamente o esperado. Pedro concorda com isso. Depois, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, também concorda. Ambos os apóstolos enxergam a salvação dos gentios na bênção do pacto abraâmico se cumprindo. Então, Pedro sabia que o pacto com Abraão iria se cumprir com a salvação dos gentios. Tiago diz também a mesma coisa. Os profetas esperavam por isso. Tudo gira em torno do cumprimento das promessas de Deus neste pacto abraâmico. A salvação dos gentios, portanto, não era uma novidade para quem estava prestando atenção na palavra revelada de Deus naqueles dias. Como Pedro, como Tiago, como Paulo e como tantos outros ali. Porque tudo estava dito lá. Quando Deus prometeu a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência, essa promessa tinha em vista Jesus Cristo. Por meio dele, ele é o cumprimento dessa promessa, igreja. A salvação dos gentios é o cumprimento do decreto de Deus de salvar, não apenas de tornar possível, mas de salvar por meio de Cristo. Essa é a bênção universal prometida. Deus, na sua onisciência, viu a obra do seu Filho amado desde a eternidade, salvando os gentios.
derramando seu sangue pelos gentios, não só por Israel étnico, mas também pelos gentios. Deus viu desde sempre a salvação deles em sua onisciência e em seu decreto. Então, quando a nossa confissão diz que Deus conhece tudo que venha ou possa ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, e cita Atos 15, verso 16, como referência, ela tem em vista exaltar a onisciência de Deus em seu decreto. Especificamente, aqui baseado em Atos, a onisciência de Deus na salvação dos gentios. Ah, meus irmãos, isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Deus saber de todos os caminhos. Deus saber de todas as coisas. Não é à toa que, certa vez, o pregador Spurgeon disse que o número dos salvos ou dos eleitos de Deus não pode aumentar e não pode diminuir. Ele é o mesmo sempre. Deus sabe exatamente o número dos salvos, quem são os salvos, quando serão salvos. Deus sabe cada detalhe deste, irmãos. Então, a onisciência de Deus é maravilhosa quando nós relacionamos com o seu decreto eterno. Eu fico muito impressionado, meus irmãos, quando eu vejo que lá atrás, no século XVII, os nossos pais batistas particulares, ao escrever esse documento, relacionaram textos como esse para exaltar Deus em seu decreto eterno e na sua onisciência maravilhosa. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não só a nossa salvação, mas absolutamente tudo, tudo que você possa imaginar. Tudo que você não sabe de si mesmo, Deus sabe em sua onisciência. Cada aspecto desse. Exalte a Deus, igreja, pela a sua grande onisciência. Esse atributo tão maravilhoso que é Deus saber de todas as coisas. Eu quero terminar este sermão lembrando que hoje a grande maioria das pessoas entendidas, né, desse mercado comum do mundo diz o seguinte: o maior tesouro, o maior poder que existe é o conhecimento. Quem sabe tem poder. Conhecimento é poder. E eu fico pensando nestas palavras e naquele que sabe todas as coisas. Quão grande é o seu poder. Deus sabe tudo. Tudo, absolutamente tudo. Onisciente. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Altíssimo. Nós rendemos louvores a ti, Senhor, essa noite, porque só o Senhor é digno de ser adorado, bendito. Nós nos alegramos, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Nos alegramos com a palavra, com o que aprendemos esta noite, Senhor. Com o conhecimento do Senhor que nos foi dado, nos foi revelado, Pai, pela tua pregação. Mas nos alegramos muito mais, Senhor, em saber que as tuas promessas de salvação são todas cumpridas cabalmente. Que o Senhor sabe absolutamente cada homem e mulher salvo, eleito, e que no tempo certo será chamado, Deus, a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. De maneira tão maravilhosa, Senhor, este conhecimento nos é revelado na tua palavra, de que o Senhor sabe todas as coisas e nós podemos e precisamos descansar em ti. Senhor, em Cristo Jesus, o Salvador, que foi enviado ao mundo para que as promessas de salvação se cumprissem. A raiz de Davi, Cristo Jesus, o Salvador. Deus, em nome dele, abençoa todo o teu povo, Pai, perdoando os seus pecados e dando ao teu povo graça, Senhor Deus, alegria e perseverança em Cristo Jesus e na fé. Nós te suplicamos isso, Senhor,
totalmente confiados na palavra, na promessa e em Jesus, o teu Filho. Amém. Podem sentar, meus irmãos.